O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se prostrarem diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: está escrito, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre a parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Meus diletos irmãos aqui presentes e todos aqueles que por uma questão de segurança não se encontram aqui entre nós, mas que através dos meios de comunicação estão também aqui espiritualmente presentes e participam da Santa Missa do Senhor Bom Jesus. A todos sejam bem-vindos e que o Bom Jesus abençoe a todos nós. Meus irmãos, todos nós temos momentos exigentes na vida e que exigem uma atitude radical. Quem não sabe disso? Assim foi com Jesus. Como filho, entregou-se inteiramente nas mãos do Pai e cumpriu com fidelidade sua missão de Salvador. Meus irmãos, nosso relacionamento com Deus se desenvolve dentro de uma história que justamente pela presença de Deus Salvador se chama História da Salvação. A liturgia da igreja celebra essa história. Ela está escrita no livro sagrado, desde a criação do mundo, a entrada do pecado no mundo, a presença do Salvador e as alianças que prepararam sua vinda. A encarnação do Filho de Deus, sua morte e ressurreição, e por fim, a vinda do Espírito Santo, dando início à caminhada da Igreja, sinal de salvação para todo mundo, ao encontro da vida eterna. Tudo isto representa para nós a grande bondade de Deus. Ele não precisa de nós, mas nos criou para nos fazer participantes da sua felicidade. Agora, por exemplo, estamos entrando na Quaresma, primeiro domingo da Quaresma. Lembramos com imensa dor e profundo desconforto a presença do pecado no mundo. E buscamos, muito importante,
a graça de Deus para converter-nos. Por quê? A quaresma é tempo de conversão. E conversão é obra exclusiva de Deus. Você pode encontrar uma pessoa que tenha uma grande capacidade de falar, como Dom Luciano, como Dom Geraldo e outros mais. Mas todas essas pessoas podem nos convencer, não converter. Conversão é exclusiva obra de Deus. Então é que nós falamos aqui, buscamos a graça de Deus para poder converter-nos. Como o povo hebreu enfrentou o deserto durante 40 anos, e como Cristo ficou 40 dias no deserto para fazer penitência, a igreja, de certo modo, entra no deserto da grande penitência da quaresma, celebrando assim os 40 dias e 40 noites de jejum do Divino Salvador, e aprendendo dele, muito importante também, aprendendo de Jesus como vencer as tentações que nos rodeiam. Nossos pais pecaram lá no início da humanidade, Adão e Eva. Por quê? Segundo a narrativa do Gênesis, se puser a dialogar com o espírito maligno que ostentava. Jesus ensina-nos a vencer, cortando logo o diálogo capcioso e apelando para a palavra de Deus. Diante de uma tentação que acontece com todos nós, se nós dermos corda à nossa fantasia, nós acabamos caindo no pecado. Mas se quando vem a tentação, a gente se lembra de fazer uma simples jaculatória, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Ó meu Jesus, tenha piedade de mim. A tentação afasta, porque o demônio, ele tenta, mas diante da menor reação nossa, ele se afasta. É o que temos que fazer. A cada investida do demônio, a resposta de Jesus é: está escrito que não só de pão vive o homem, para aprendermos a não sermos escravos dos prazeres terrenos que podem afastar-nos de Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, para sabermos que Deus não está disposto a apoiar nossa vaidade, nosso orgulho. A gente vai cometendo imprudências, achando que Deus vai nos proteger. Não, Senhor, você tem que fazer sua parte. Está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Para não adorarmos ídolos do dinheiro e do poder, perante os quais o mundo vergonhosamente dobra os joelhos. E qualquer outra tentação que pudéssemos imaginar está contida numa dessas 3 apresentadas no episódio da montanha, que a tradição aponta nas mediações de Jericó. Meus irmãos, na carta aos Hebreus, escrita por São Paulo, há uma afirmação muito preciosa que nos ajuda a entender essa misericordiosa condescendência de Jesus, aceitando ser tentado. São Paulo explica o porquê. Ele é o justo, o santo, aquele que está acima de todo o pecado. O tentador pretendeu levá-lo a assumir um messianismo glorioso, espetacular, de natureza política. Jesus, em vez, escolheu o messianismo espiritual, que é o importante para ele, feito de inteira submissão aos planos do Pai Celeste, segundo o qual ele deveria passar pelo sofrimento e a morte para chegar à glória e levar à glória também nós, remidos pelo seu sangue. Abre aspas. Vemos Jesus, diz a carta aos Hebreus, foi feito por um momento menor que os anjos, coroado de honra e de glória, através dos sofrimentos da morte. Convinha que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser diante de Deus um sumo sacerdote misericordioso e fiel, a fim de expiar deste modo os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido pela tentação, é capaz de socorrer os que são tentados. Fecha aspas. Seus sofrimentos, inclusive da tentação do deserto, nos ensina a suportar nossos sofrimentos,
Vejam, seus sofrimentos, como Jesus sofreu. Inclusive na tentação do deserto, nos ensina a suportar nossos sofrimentos. Outro dia estava lendo pausadamente um pouquinho do livro de Jó. Naquele sofrimento todo, estava colocado fora de casa e com um caco de telha raspava suas carnes podres para jogar fora. A sua mulher diz: essa é a paga que Deus te deu. Tanta coisa você fez, e isso que está acontecendo é a paga. Diz: mulher, não fala uma coisa dessa. Se nós somos capazes de aceitar as coisas boas de Deus, por que não aceitamos as provações? Jó, que falou com a mulher dele, é a verdade. O sofrimento de Jesus nos ensinam a suportar os sofrimentos. Sua vitória nos aponta o caminho de nossa vitória. Depois da cruz, chegou a luz. Vai acontecer conosco também. Meus irmãos, vamos acolher essa preciosa lição no princípio da Quaresma, o exemplo de Jesus. Numa hora em que há tanta apatia para tudo o que significa religião e valores espirituais, e uma entrega cada vez mais desenfreada aos prazeres materiais, vamos voltar-nos para os valores do Espírito, para esses valores tão característicos do tempo da Quaresma. Que valores são esses? São 3. A oração, a penitência e o serviço aos irmãos. 3 coisas que nos podem faltar durante a Quaresma: a oração, a penitência e o serviço aos irmãos. Inclusive, nessa forma tão simpática da campanha da fraternidade, cujo tema é fraternidade e educação. E o lema: fala com sabedoria, ensina com amor. Muito importante a campanha da fraternidade. Fraternidade e educação. Segundo, fala com sabedoria e ensina com amor. Meus irmãos, terminando, o caminho de Jesus é nosso caminho de cristãos. Jesus fez sua escolha e espera que façamos nossa escolha nele, por ele e com ele. Aproveitemos a Quaresma, levando em conta os grandes exemplos de Jesus e fazendo a mesma coisa. Com as tentações não se brinca. São Pedro fala: o demônio está rodeando em torno de nós como um leão querendo devorar. Temos que resistir apoiados na fé. Amém. Façamos